Olá pessoal, sou a professora Maria Heloísa. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os lipídios, começando pelas características gerais. Eles são representados pelas gorduras, óleos, ceras e hormônios sexuais. Então nós temos aí que eles são insolúveis em água. Por que insolúveis? Porque eles não se misturam com a água. Eles não se dissolvem na água, e são solúveis em solventes orgânicos. Pode ser aí o éter, clorofórmio, benzina ou álcool, Então eles conseguem ser diluir no caso, esses compostos. São ésteres formados a partir da reação entre os ácidos graxos e o álcool. Eles são aí compostos oxigenados. Qual a função desses lipídios, Por que ter gordura no corpo? Lipídios são moléculas à base de gordura. Então, qual a função desses lipídios? Eles vão funcionar no nosso corpo como fonte de energia. Então, esses lipídios dentro das nossas células, eles vão gerar energia, geram ATP. Eles também podem funcionar como isolantes térmicos. O que o isolante térmico ele faz? Ele mantém a temperatura corporal. No nosso caso, o corpo ele consegue se manter mais aquecido, como no caso dos animais também. Ele tem função hormonal, Ele origina hormônios, ele ajuda na produção de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, E ele também auxilia na proteção mecânica, Ele vai evitar a desidratação também. Tem a função estrutural, ele ajuda a construir, algumas células, algumas funções das células. Um exemplo, a membrana plasmática, ele ajuda também nessa função estrutural, na construção da função estrutural. Pode atuar como lubrificante, ele vai lubrificar, vai impermeabilizar. No caso, quando nós pensamos aqui na asa, dos pássaros, nós vemos que tem ali um impermeabilizante. Quando a água bate, não molha tanto a pena. Qual a classificação desses lipídios? Eles podem ser considerados glicerídeos, cerídeos, esteroides e lipídios complexos. Então vamos conhecer aí um pouquinho de cada um. Quem são os glicerídeos? Os glicerídeos são formados a partir da reação de esterificação entre o ácido graxo e o álcool glicerol. Quem é esse ácido graxo? É uma substância orgânica, É a gordura boa que é extraída dos alimentos. O nosso corpo ele não produz. Um exemplo, o ômega, dá-se a importância da boa alimentação, alimentos que contenham ômega, o peixe. Então, entre o ácido graxo e o álcool glicerol, que nós temos aí a glicerina. Um exemplo de glicerídeos são os óleos e as gorduras, tá ok? Então, quando eu tenho a certeza de ter glicerídeo no meu corpo, quando eu estou ingerindo óleos, gorduras, tá ok? Um outro tipo aí também, é o triglicerídeo, que vai ser a associação de 3 ácidos graxos. Então, eu tenho aí uma molécula de glicerol. Esses óleos também eles vão participar como isolante térmico, reserva de energia, não podemos esquecer. Então, você tem aqui o ácido graxo, que é uma gordura boa dos alimentos. Você tem aqui o glicerol e o lipídio. Então, uma associação entre 3 ácidos graxos, com uma molécula de glicerol. E os cerídeos, Eles são formados pela reação entre ácido graxo com álcool. Esse álcool ele tem peso molecular maior que o glicerol, ou seja, é um álcool de cadeia longa. Ele vai evitar a perda excessiva de água em folhas e frutos. Então, os vegetais eles apresentam cerídeos, Vai impermeabilizar ali aquela folha, aquele vegetal, Então, impede que ele perca água. Então, isso facilita para o animal, para o vegetal. Exemplo, a cera de carnaúba, cera de abelha,
né? Então consegue ele reter água porque vai impermeabilizar. E nós temos também os lipídios mais complexos, né? Apresentam em sua estrutura molecular os elementos fósforo, nitrogênio e enxofre. Um exemplo aí é o fosfolipídio, né? Vocês lembram que eles estão presentes aí na constituição da nossa membrana plasmática, né? Então, esses fosfolipídios eles são de suma importância na constituição da nossa membrana. Além dos esfingolipídios, né? Qual a função deles? Presentes na constituição do extrato mielínico, ou seja, nos nossos neurônios, né? Na bainha de mielina. Então, você tem o neurônio, você tem os dendritos, axônios e a bainha de mielina, tá ok? Então, olha a importância, né, dos lipídios. São lipídios mais complexos, né? Lipídios maiores, melhor formados. Temos também os esteroides, que são lipídios que vão ser originados do colesterol, né? Um exemplo aí de um esteroide, um hormônio sexual, pode ser masculino ou feminino, né? Pode ser uma testosterona, uma progesterona. Nós temos aí também a vitamina D, né? Nós sabemos que para fixar essa vitamina no organismo é importante também a participação do sol, né? Nesse período que nós estamos vivendo, as pessoas não estão tomando, né, banho de sol, como se dizia antigamente, as pessoas não estão tão expostas ao sol, então a fixação dessa vitamina D ela acaba ficando comprometida. Então é importante, né, que o sol faça parte aí da nossa vida, do nosso cotidiano. Um pouquinho que você ficar no sol, você já auxilia também na fixação dessa vitamina D. E o colesterol, né? Ele é um precursor dos lipídios esteroides, ou seja, ele vai ser o precursor, ele vem primeiro, né? Lipoproteínas transportadoras de colesterol. Quem são essas lipoproteínas, né? Ali já está dizendo a função, elas vão transportar o colesterol. Então vamos dar uma olhada aí. Você tem o LDL e tem o HDL, né? Então essas são lipoproteínas que elas vão estar fazendo o transporte desses lipídios, né? Essas lipoproteínas, desse colesterol. Então vamos dar uma olhada aqui. Temos o LDL, né, que as pessoas dizem que é o colesterol ruim, e o HDL, que muitos dizem que é o bom colesterol. Então o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade que transporta colesterol para o sangue. Então ela vai transportar esse colesterol para o sangue. Já a HDL, ela vai estar fazendo o processo inverso. Ela vai transportar o colesterol do sangue para o fígado. Então, esse é o diferencial. Então, são lipoproteínas que vão estar fazendo transporte aí de colesterol, transporte de lipídio, e elas também vão indicar aí, ó, baixa densidade, no caso do LDL, né? Então, a lipoproteína de alta densidade vai ser o HDL. Anabolizantes, né? Isso é uma preocupação para nós. Por quê? Anabolizantes ou esteroides androgênicos, anabólicos são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de vários tecidos do corpo a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão, né? Então, hormônio sintético. Apesar de serem utilizados no tratamento de algumas doenças, os anabolizantes são utilizados em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume dos músculos e a força física. Então é comum, né? Em academias nós vemos aí as pessoas utilizando anabolizantes, muitos de forma errada, né? Eu mesma conheci um rapaz de 16 anos e ele foi ao shopping com alguns amigos e os amigos orientaram, né, que ele fizesse uso do anabolizante e aplicaram ali o anabolizante na veia, né? Ao invés de aplicar no músculo, aplicaram na veia dele. E ele morreu, né, um dia depois. Então ele começou a entrar em choque, foi levado ao médico e um dia depois ele estava falecendo. Porque os efeitos, né, dos anabolizantes, eles são terríveis. Então a pessoa quando inicia, né, a sua utilização, ela inicia apenas para ganhar massa muscular, mas ela não procura, né, buscar
quais serão os efeitos desse anabolizante no seu corpo. Então, ele tem a capacidade, né? Efeitos anabolizantes, a capacidade do organismo de incorporar proteína extra em grande quantidade no músculo. O tamanho e a força muscular mais rápido do que o sistema normal entre treinamento e alimentação e suplementação. Então, o que esses anabolizantes, né, eles vão fazer? Vão aumentar o metabolismo, vai aumentar a queima de calorias no nosso corpo. Né? Isso é perigoso, isso tem um efeito catastrófico. Esterilidade, hálito forte, insônia, acne, náusea e vômitos frequentes, manchas na pele, mulheres grávidas, dano irreversível ao feto, pele oleosa na mulher, sangramento do nariz, crescimento irreversível de pelos nas mulheres, níveis de colesterol LDL. Lembra que nós falamos ainda há pouco, que é considerado colesterol ruim, né? Então, esses níveis eles ficam altíssimos, tá ok? Então, muito perigoso, muito preocupante, né? Não utilizem, tá ok? Você se alimentando bem, você indo à academia, você praticando exercícios físicos, você consegue desenvolver o corpo que você precisa, sem a utilização desses anabolizantes, tá ok? Então, até a próxima aula. Deixei uma atividade aí para vocês. Fiquem com Deus.